Bom, boa tarde para todos. Muito maravilhoso esse convite. Muito obrigado também à IPFAN por ter me proporcionado essa oportunidade de é, descobrir esse universo que eu descobri através dessa semana de pesquisa. E eu fiquei mais confortável em falar que eu posso começar porque me foi dado um tema, né, que é a amamentação diversa e inclusiva, e eu percebi que eh, as colegas convidadas vão entrar em assuntos mais específicos, então eu tomei o cuidado de tentar, né, fazer uma apresentação mais abrangente. Bom, eu sou de formação pediatra, sou neonatologista, e, recentemente, as minhas áreas de estudo de interesse, eu estou fazendo uma pós-graduação em neonatologia mesmo, eu estou acompanhando o curso de formação de psicologia perinatal do SEDES. É um curso que eu dou aula, mas eu não tinha é, feito esse curso e aí eu estou fazendo, então tenho também aprendido bastante coisa sobre esse universo psique aí desse momento. E estou fazendo uma formação em uma outra linha de psicologia, que é um método que chama corpo-intenção, que se alguém tiver curiosidade de me perguntar alguma coisa sobre isso, vai ser um prazer. Então, a questão, né, da Semana Mundial de Amamentação, falando sobre a amamentação do ponto de vista de lacunas, de questões que a gente não está atento, e, ficou para mim designado falar sobre diversidade e inclusão. Agora não andou. Opa! Então, eu fui por muitos caminhos, né? Queria compartilhar então isso com vocês, né? De perceber, eu acho que estou querendo resgatar alguma coisa. Ainda a amamentação talvez seja um tabu em relação, por exemplo, a amamentar duas crianças ou a amamentar um bebê e uma criança mais velha. Então, a gente ainda está falando de diversidade do ponto de vista de uma coisa que talvez para quem trabalha com amamentação seja naturalizada, mas do ponto de vista social e do ponto de vista técnico, do ponto de vista médico, ainda é um grande tabu. Então, a função, né, da Semana Mundial de Aleitamento, ela é uma iniciativa da UABA desde 92 e ela tem a função de falar sobre o tema aleitamento materno, e cada ano é eleito um tema de foco, né, de discussão, e o nosso foco de discussão desse ano vai ser essa, essa parte do que a gente não está conseguindo contemplar. Então, a amamentação em diversas situações, e aí ficou para mim falar um pouquinho de diversidade e inclusão. Eu eh, vão ter pessoas que vão poder falar sobre outros aspectos, mas a questão das situações com pessoas com deficiências. Então, eu trouxe essa questão, né, do que é que a gente está falando, né? Diversidade é possível definir como um grupo de diferenças e semelhanças, que define pessoas, as tornando únicas de acordo com sua etnia, gênero, orientação sexual, deficiência, religião ou nacionalidade. Eu acho que a gente tem uma questão importante nesse momento sobre isso. O convívio com os diferentes e o convívio nas diferenças tem sido o grande desafio. A gente se compõe também como grupos que não se alinham em todos os aspectos,
muitas vezes não do ponto de vista religioso, muitas vezes não do ponto de vista político, mas o convívio nas diferenças e com pessoas diferentes tem sido, eu acho que um tema mundial e uma grande questão de reflexão. Então, foi muito bem-vindo esse tema nesse sentido. E aí eu trouxe essa imagem que eu acho que tem composto bastante a minha prática. Do ponto de vista de diferenças e de diferentes, eu não tenho, eu tenho tido uma procura com mais frequência de duas mulheres que estão formando uma família, decidiram ter filho e nas conformações, às vezes, de uma gestando e uma não gestando, e o que é mais frequente, mas com muito desejo de compartilhar uma amamentação, de que as duas possam ter essa experiência. Então, eu acho que a gente precisa se preparar para as novas realidades, novos modelos de família. Então, o tema é muito bem-vindo nesse aspecto também, porque os modelos de família que a gente conhecia não dão conta mais da nomeação da realidade, das novas conformações e, e as questões que vão aparecendo a partir disso. E inclusão, que é um termo que define o ato ou efeito de incluir, desse modo se caracteriza por incluir coisas ou pessoas em grupos dos quais esses anteriormente não participavam. Então, exatamente sobre isso, né? Do ponto de vista de amamentação, eu acho que eu tenho uma fala frequente da Fabiola Kassab sobre essa um terço das mulheres no mundo amamentam, dois terços não amamentam, e aí como é que a gente chega nessas pessoas? Porque nas pessoas que estão sensibilizadas e têm esse desejo, a gente está podendo operar aí ajudando nas dificuldades, mas tem um grande número de pessoas que não ou não tiveram apoio, ou de fato não é, perceberam, ou compreenderam, ou não pleitearam a possibilidade de que a amamentação pode ser tão importante e uma oportunidade, de fato, de formação de vínculos, de transformação na qualidade da relação. Como que a gente faz isso sem ser uma imposição de um conceito, sem ser de uma forma violenta? E esse é o desafio, né? Eu não tenho a verdade sobre isso, mas eu tenho conhecimentos que eu preciso compartilhar para que, de fato, uma mulher tenha a liberdade de uma tomada de uma decisão consciente, porque se ela não conhece também vários aspectos, as decisões acabam não podendo ser decisões, de fato, conscientes, né? Eu queria lembrar algumas questões. Eu trouxe aí, né, que 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Então, a ausência do homem ainda é uma grande questão. E se a gente está falando de inclusão, a gente tem que pensar em mulheres solo, em mulheres que estão se responsabilizando solitariamente pela, pelo cuidado da família, e não só pelo cuidado da família do ponto de vista de sustento, que não é só uma força de trabalho não remunerada, é uma força de trabalho remunerada, e também é uma força de trabalho não remunerada, porque os homens, de fato, não assumem essa carga de trabalho doméstico que sobra para a mulher. Então, em média, as mulheres trabalham 20 horas a mais do que os homens numa família, famílias nas quais o homem está presente. E a grande questão é que a ausência do homem na, na constituição dessa família, que a quantidade de estudantes brasileiros aí sem pai no registro, e um dado mais recente dizendo que esse número aumentou, esse número não diminuiu. Então a gente tem uma ausência da figura do homem mesmo, e talvez, né,
também do ponto de vista de inclusão e diversidade, a gente tem que pensar aí futuramente em estratégias de tentar, né, de buscar maior inclusão e participação dos homens na constituição familiar, além do aleitamento em si, através do aleitamento em si pelo aleitamento em si. Então, 500 mil estudantes brasileiros não têm um pai na certidão, esse número aumentou, menor ajuda e mais divisão de trabalho doméstico não remunerado e o compartilhamento de cuidado é uma coisa que se espera. A mulher realiza 2 vezes e meia mais trabalho doméstico não remunerado e trabalho relacionado ao cuidado do que os homens. Nessa entrevista, os homens falam muito sobre brincar, mas sobre alimentação e banho, por exemplo, a participação é bem menor e a mulher acaba fechando a conta que o sistema não fecha. E em decorrência da jornada dupla, mulheres brasileiras trabalham 7 horas e meia a mais de semana que os homens, mas esse número pode ser bem maior do que isso. Eu também queria resgatar aconselhamento, tá? Porque toda vez que a semana eu acho que tem essa propriedade em mim, pelo menos, de sempre me lembrar de aconselhamento, porque a gente está falando muito sobre ampliar a possibilidade de olhar de quem é essa pessoa para a qual eu estou me dirigindo, com quem eu estou trabalhando, e aí aconselhamento foi uma ferramenta maravilhosa, transformadora no meu trabalho, e a coisa e essa possibilidade de eu vir aprender antes de fazer intervenções, né, e se treinar a estar disponível para ouvir, para aprender com essa pessoa antes de trazer pouca e boa informação de qualidade numa linguagem fácil, é um exercício contínuo que a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo. Então, eu elegi alguns grupos para falar um pouquinho, então eu não vou me aprofundar em muitos. Algumas pessoas vão ter oportunidade de falar mais profundamente sobre alguns grupos. Eu acho que é um universo, né? As lacunas são muito grandes em relação à questão do aleitamento, mas uma das coisas maravilhosas de poder me debruçar sobre esse tema essa semana foi isso, né? Pensar na amamentação da população negra no Brasil, pensar que a gente sabe muito pouco sobre isso, é diferente. As questões são diferentes, né? Eu vou compartilhar também uma dúvida que eu tinha e tenho, né? Sobre o manejo, por exemplo, de trauma mamilar. Será que é diferente numa pele negra, numa pele branca e numa ascendência oriental? Será que o cuidado com a pele não deveria ser mais individualizado a partir dessa referência? Será que a gente está falando da mesma pele, do mesmo tipo de cuidado, do mesmo tipo de situação? A gente talvez precise aprender bastante coisa sobre isso para melhorar a qualidade mesmo de informação técnica sobre os tipos de cuidado. Eu, 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 eu tentei achar alguma informação sobre isso, eu não consegui muita informação. Aí eu queria compartilhar, desculpa a qualidade aí, mas eu não consegui compartilhar de outra forma. Eu achei esse trabalho da Marina Ré, né, que é, se não me engano, anos 90, né, e que ela traz isso, amamentação em cor de pele, e ela foi um dos, eu acho que foi o único trabalho, na verdade, que eu achei, que vai tentar falar sobre perfil de mulheres e aleitamento materno, é, trabalhando com mulheres brancas, pardas e mulheres pretas, e contando um pouquinho o que inicialmente, e com as dificuldades iniciais,
essa população preta tem uma habilidade, uma possibilidade de lidar melhor com as dificuldades, mas a longo prazo os índices são melhores em população branca e fica a dúvida e fica a impressão de que as condições aí socioeconômicas vão ser um divisor de águas aí em relação a isso, o que garante uma manutenção de um aleitamento materno por mais tempo na população branca por questões socioeconômicas. Essa também foi uma surpresa, né? Eu vou compartilhar aqui duas páginas da internet, tá? Que eu achei bem legal. Essa página, esse perfil chama Amamentação Negra, aí tem uma pediatra e uma psicóloga responsáveis pela página, e aí tem muito material compartilhado, e elas, inclusive, propõem uma celebração em agosto, numa data um pouco diferente, da Semana Mundial de Aleitamento Materno da População Negra, e, e uma das coisas que elas vão trazer, porque elas estão, então, contando que tem especificidades que a gente não está contemplando em falar em Semana Mundial de Aleitamento. Sumiu, sumiu a minha imagem aqui, algum motivo? Ops. Você deve ter clicado sem querer e saiu. É, Vou botar de novo, tá? deixa eu ver. Vontade de você estar Só maximiza, ela compartilhando. está embaixo. Maximiza ela. Deixa eu ver. Está aqui. Beleza, muito obrigado. Então, eu estou compartilhando alguns motivos pelos quais está se falando, né, de uma celebração em outro momento, ou você direcionar aí as questões para a amamentação negra. Claro que a gente já tem alguma referência sobre gestação, né, em mulheres pretas, do ponto de vista de hipertensão arterial, uma população mais suscetível, e a, a gente deveria ter um pré-natal com mais ênfase em questões de saúde mais frequentes nessa população, né? E várias referências que o acesso à saúde não é o mesmo e que a qualidade do cuidado não é o mesmo e que a violência obstétrica é mais frequente em mulheres negras do que em mulheres brancas. Então, eu tenho muitas referências sobre isso, né? Eu procurei um pouco sobre violência neonatal, que eu também tentei eleger como um grupo que tem questões muito específicas, né, que entram aí nesse escopo do que a gente está falando sobre amamentação diversa e inclusiva do ponto de vista do bebê, e aí, bom, eu não achei muitos dados sobre isso, mas a gente tem dados brasileiros, né? A gente tem dados americanos falando um pouco sobre isso também, questões mais específicas da população negra. Então, a questão da proposta da Semana de Amamentação Negra tem a ver com aumentar índice de aleitamento materno e, portanto, redução de mortalidade infantil. Estamos reconhecendo que tem isso. O índice de aleitamento materno na comunidade afro-americana é muito menor do que na população branca. O índice de mortalidade dos bebês negros é 2 vezes maior do que dos brancos. Estima-se que aumentando o índice de aleitamento materno, você poderia ter um impacto muito positivo em redução de mortalidade, prevenção de doenças e a questão do aleitamento, que previne a diabetes, a asma, as doenças infecciosas respiratórias e gastrointestinais. A, o lugar de fala dessa mulher
né? Eu estou aqui roubando lugar de fala ou pedindo emprestado, pelo menos, acho mais delicado. Eu não estou roubando, estou pedindo emprestado lugar de fala, mas eu estou tentando trazer também uma, uma possibilidade da gente conhecer, né? Esse, esse lugar de fala dessas pessoas. Então, existe essa página no Instagram, tá? E a representatividade importa sim, e existe pouca representatividade de mulheres negras amamentando, assim como de mulheres negras liderando discussões sobre aleitamento, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso na nossa plateia do Instituto de Saúde, a desproporção, né? Ou a falta de a- uma plateia praticamente branca naquele evento, né? Questões históricas ainda impactam no aleitamento. As marcas históricas das mulheres negras escravizadas, como mamas de leite, deixaram cicatrizes culturais. Isso sugere uma assistência que leve em consideração esses atravessamentos sociais. O racismo é uma condição presente e vulnerabilidade social também. E a necessidade de você construir estratégias de combate a racismo e vulnerabilidade socioeconômica. Eu vou falar um pouco depois sobre outra página que eu achei também de representatividade da população negra, e esse é um livro de referência sobre cuidados, né, em saúde aí para a população LGBTQIA+, e que eu não achei aleitamento materno, e que eu passei um livro que, que, que é esse livro que tem 340 páginas e não contempla aleitamento materno. Então, a gente, de fato, não está sendo inclusivo nesse em relação a essa diversidade, porque não inclui, como prática de saúde, um capítulo ou um momento falando sobre aleitamento materno. É, essa é outra página que eu achei, que é Maternidade Sapatão, que é uma página também, né, que ontem a gente teve uma discussão aí sobre nomenclatura, e eu também quis compartilhar isso, né? Que assim, as nomenclaturas são muito diversas, né? Se referir como sapatão, se referir como viado, se referir como gay, se referir como homossexual, se referir como travesti, como transexual. É, é um, é um tabu também, né? A gente fica um pouco sem saber como se referir, e a resposta sempre é a mesma, né? Pergunta como você gostaria de ser chamado, e aí eu achei interessante também, porque a gente entender aí que também tem um ativismo desse lugar, né, de talvez tentar tirar o preconceito, não sei se existe essa palavra de despreconceitualizar a palavra sapatão, e trazer essa fala também, né, sobre esse modelo de maternidade, e também falando de população negra. Bom, quando eu entrei no assunto estímulo à amamentação de pessoas não gestantes, do ponto de vista de mulheres trans e casais homoafetivos, a, a quantidade de informação foi muito impressionante, né? Eu ouvi uma preocupação sobre compartilhar aí formas, né, de fazer a indução de produção de leite, aí, uso de domperidona, por exemplo, mas
A coisa mais fácil é você entrar na internet e pedir essa informação, protocolo de indução de produção de leite, porque foi muito fácil ter acesso aos protocolos, de como eles são feitos, e basicamente nos corpos que produzem testosterona se bloqueia a testosterona, e nos corpos que não produzem os hormônios estrógeno e progesterona você usa, e do ponto de vista de lactação, a domperidona, que ela é um estimulante aí de liberação de prolactina. Então, e as formas de fazer isso são muito acessíveis, então, né, e não é minha intenção entrar nesse capítulo, nessa discussão. E eu só queria lembrar aqui que, né, a gente está falando então de casais homoafetivos, de mulheres que adotam. Eu também estou falando porque algum tempo atrás, bastante até, né, nessa experiência de mulheres que adotam, eu tive muita dificuldade de achar protocolo para indução de produção de leite de mulheres que adotam, e eu queria compartilhar isso. Eu acho que é uma grande mudança, né, que a- esses protocolos estão muito facilmente acessíveis, estão muito disponíveis na internet, né? Eu também não quero me perder muito aqui, porque pensei em trazer isso é chamado biscoito, né? Esse apelido aí, biscoito também, já perguntei, não souberam muito me explicar, mas é um trava-língua ainda para mim, eu não tenho essa fluência de fala dos termos, mas a lógica do biscoito é que eu tenho eu em mim, na minha cabeça, uma identidade de gênero, como eu me nomeio, o meu coração, por quem eu me atraio, e isso me dá uma orientação sexual, a forma como olharam no meio das minhas pernas e viram é, o sexo biológico atribuído, né, o masculino, ou, desculpa, homem, mulher ou intersexo, e a expressão é a forma que eu me apresento, e ainda faz parte da composição desse biscoito, a forma como o mundo me vê, né, que é o papel de gênero aí, que como os outros nomeiam isso. Então, é a complexidade da questão, né? Então, eu posso me perceber homem, eu posso me perceber mulher, eu posso me perceber a gênero, eu posso ah, me sentir atraído por outro homem, por mulher, nem por homem, por mulher, pela inteligência da pessoa, pelo fato de me apaixonar. As formas de atração são múltiplas também. O sexo fica, né, entre esse homem e mulher intersexo, e as expressões agora a gente tem visto que têm sido as mais variadas possíveis. Bom, o que eu achei, acho que o trabalho mais importante que eu achei é uma revisão de literatura, né, que conta que tem pouca coisa na literatura, apesar de ser muito fácil você achar protocolos de indução de produção de leite num corpo que, 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 olha, eu aqui no meu trava-língua. Mas, apesar de ter muitos protocolos, quando você tem um corpo de homem, uma mulher trans ou uma mulher cis, apesar de ter muitos protocolos sobre isso, não tem muitos trabalhos sobre isso. Tem alguns relatos de casos sobre isso. E esse trabalho é uma revisão de trabalhos que observou 22 trabalhos
e que excluiu alguns porque não interessavam, e faz uma análise sobre isso. Quase os trabalhos que eu vi sobre isso falam bastante, né, sobre assim, dar o direito a essa pessoa que gesta ou que tem desejo de amamentar, o direito à amamentação. Fala bastante sobre como os serviços de saúde podem não ser receptivos, acolhedores, causa uma reflexão na gente, né? Para quem tem por hábito perguntar o nome do pai, nome da mãe, fazendo reflexão sobre isso, né? É dessa forma que deveria ser perguntado, e buscando muito a reflexão que a forma com que as pessoas deveriam se apresentar em relação a essas pessoas, uh, a forma como elas deveriam se dirigir a essas pessoas é perguntando como elas gostariam de ser chamadas e qual pronome deveria ser usado no caso dessas pessoas. Então, em muitos lugares, isso está se repetindo, contando que a gente é muito despreparado a esse respeito, de receber pessoas que são transgênicas, ou pessoas que a gente tem alguma dificuldade de nomear e que não tem o hábito de perguntar. E em relação principalmente à paternidade e maternidade, né? Eu também tenho tido a experiência de atender casal de mulheres e fico o tempo inteiro lidando com essa palavra que teima em sair da minha boca, né? Os pais isso, os pais aquilo, em trabalhos de reeducação, de falar os responsáveis, os cuidadores, de dar outro nome para essa situação. Basicamente, o que é feito é uma preparação do tecido, e aí a estrógeno, progesterona, preparação do tecido mamário, a prolactina, indução de prolactina, que é a domperidona, e a expressão da mama, e a expressão da mama tem sido nomeado aí como o fator mais importante de indução de produção, tá? Então, a grande questão aí seria as ordenhas aí com não muito longas, são ordenhas curtas, de 5, 7 minutos, mas bastante frequentes. Então, frequência de ordenha é muito importante, mais do que o tempo de ordenha. Então, eu também não vou entrar no protocolo, tá? Aí, no final desse trabalho, ele conta dois desfechos, né? Que aí, esse trabalho de 2021, e que essa pessoa que passou por esse processo, que é uma pessoa trans, ela... ah, só um minuto, por favor. Ela conseguiu a amamentação exclusiva por 6 semanas, tá? É, ela chegou a essa produção medida por extração de 240 ml por dia, e ela precisou suplementação a partir da 6ª semana. Então, uma mulher trans que passou por esse protocolo, o início do protocolo, quanto mais cedo, melhor é. Então, saber que existe essa possibilidade, oferecer essa possibilidade o mais cedo possível, é, sugere um desfecho melhor em termos de produção de leite. Opa. Então, são dois estudos mostrando isso, né? Os resultados sobre positivos sobre isso. Eu estou acabando assim. E aí, um presente que o Moisés me deu ontem, né? Porque sempre teve uma questão sobre pessoas HIV positiva e amamentação. E aí, o Moisés compartilhou aí uma orientação da Academia Americana de Pediatria, né? Que caso você tenha uma pessoa que tem diagnóstico de HIV positivo em terapia
antirretroviral desde o início da gestação, com uma carga viral baixa, que você tenha possibilidade, né, de contar que o risco é menor de 1% de transmissão e que com acompanhamento aí adequado dessa pessoa aí do bebê, que é possível que essa amamentação aconteça. E aí é esse artigo sobre isso. E, e é isso.